Olá, a graça e a paz, amém? Estou de volta, sou o pastor Van, irmão Van, né? Um amigo, Edvan, como queira, né? E quero retornar ao estudo sobre os demônios, legiões, estamos falando sobre legião, ok? E sobre um assunto muito debatido, mas vou dar a minha contribuição segundo a revelação que me é passado, segundo as escrituras, ok? Então, voltando aqui para Lucas, capítulo 8, versículo 30, Lucas escreve assim, sobre esse acontecimento. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele. O demônio, lembra deste jovem? Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Aí, o 31, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, esse abismo, já falei no vídeo passado, o que significa este abismo, certo? Que é um lugar profundo, no grego abissos, é um lugar de profundidade insondável, mundo subterrâneo, mundo inferior, um lugar onde o diabo está preso, um lugar onde os mortos, a partir do Hades, né, ficavam até antes de 70, depois de 70 houve uma divisão, então os que morrem sem Cristo vão para este lugar, o Espírito, cadeias eternas, e os que morrem em Cristo vão para a glória, a presença de Cristo, viver eternamente no reino eterno de Cristo Jesus. Agora, o Hades aqui, abissos, olha o que ele disse aqui. E imploravam a Cristo que não os mandasse para o abismo. Senhor, Jesus não nos mande, porque dentro daquele corpo, daquele homem, tinha milhares de demônios. Imploraram-lhe que não nos mande para o abismo. Então, o abismo, lugar dos mortos, espíritos malignos, é o lugar dos espíritos em cadeias, espíritos malignos, anjos que caíram, estão lá também neste lugar. Vamos ver aqui, então, Lucas 31, Apocalipse 9, que nós vimos. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo do 1, né, ao 3, que diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Estrela aqui não é planeta, não é a lua, não é o sol, não é nenhum outro planeta do sistema solar. Não, estrela aqui é anjo, o anjo, um ser angelical. Então, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada, olha só, foi dada a chave do poço do abismo. Então, a este anjo aqui, a essa estrela, foi dada a chave do poço do abismo. Então, imagina se fosse uma estrela de verdade, como diz os evangelhos. Vai cair uma estrela na terra. Isso aqui eles literalizam. Aqui é literal, eles leem assim, na escolinha dominical. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu. Irmãos, se santifiquem. Irmão, jejuem. Irmão, vão para os montes se consagrar. Agora não deixe de trazer, irmão, nos cultos oficiais da sua igreja, o dízimo e as ofertas. Senão esta pedra pode cair na sua cabeça. Não dá. Para crer assim não dá mais. Não. Por isso que eu me desfiz, né, do sistema religioso evangélico, que não passa de uma religião como outra qualquer. Então, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu. Olha só, a estrela caiu do céu. Agora, olha o que acontece com essa estrela.
a essa estrela, foi dada a chave do poço do abismo. Imagina uma estrela, um planeta com uma chave do poço do abismo. Não dá. Então a este anjo foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo, ok? E da fumaça saíam gafanhotos e vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, a chave do abismo foi dado ao anjo. Por isso que eles disseram, Jesus, não nos mande para o abismo. Tá aqui, o moído todinho é dentro desse abismo aqui. Não sai mais não. Anjo que cai aqui já era. Agora, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que nós lemos, né? Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo. Então existia um anjo, né, que eu chamo de porteiro. O anjo é o porteiro, eu chamo de porteiro. É o porteiro do abismo, ok? Entrou ali, selou, foi marcado, fica aí dentro. Acabou, só sai agora se Deus permitir, se Jesus permitir. Mas é um anjo caído, fica por lá mesmo. Também, Apocalipse 20. O que é que diz Apocalipse 20? Versículo do 1 ao 3. Que diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tudo isso aqui é espiritual. Tem nada a ver uma corrente normal, com cadeado. Não é, quer dizer, é essa simbologia, né? É essa intenção de amarrar alguma coisa, mas aqui é uma corrente espiritual. Para amarrar um anjo, não pode literalizar isso aqui, né? A gente tem que espiritualizar. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Acorrentou por 1000, prendeu, meu irmão, por 1000 anos, ok? Aqui, ó. E lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. Então isso aqui é um termo espiritual, ok? Então a gente não pode entender isto aqui de um termo literal. Agora, o entendimento vem quando a gente lê o contexto. Então, mas eu estou apenas focando aqui este abismo que aqueles demônios, aquela legião no corpo daquele homem, bradou e pediu a Jesus que não os lançasse no abismo. Olha o moído todinho aqui, anjo entrando no abismo, anjo porteiro do abismo, lugar de profundidade, lugar dos mortos. Agora, olha o que é que diz Pedro. 2 Pedro, vamos aqui, ó. Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Olha só, presta bem atenção aqui. Presta atenção na revelação de Pedro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Isso aqui aconteceu em 70, ok? Então foram condenados. Isso aqui são anjos tenebrosos, poderosos, de patente, de acabar com o mundo. E Deus os prendeu no abismo. Enquanto eles estavam lá, guardando a sua santidade, sendo conservados como santos, né, na presença de Deus, tudo bem. Mas quando eles se rebelaram e se afastaram, foi expulso do céu, Deus reservou ele aqui, ó. Olha só o poder de Cristo como é grande. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Também não venha me dizer que isso aqui é pastor. Deus não poupou os pastores que pecaram. Não, Deus não poupou as nações que pecaram. Deus não poupou os homens que pecaram. Não, aqui é anjo, ser angelical. Deus
não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Lembra lá? Jesus, não nos mande para o abismo. É lugar, negócio de cadeia ali é braba. É braba. Ali, o negócio ali, sai mais não. Como a gente diz, só Jesus na causa. Agora olha Judas, o que é que diz Judas? Judas versículo de número 6, que diz: E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada lá no céu, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes no abismo, para o juízo do grande dia. Foi lógico, Judas estava falando antes de 70. O termo está jogando para frente, lógico, né? A expressão, os verbos, mas não para os dias de hoje, para 70, né? No grande juízo, quando Deus fez juízo a Israel, julgou a nação de Israel e também fez juízo sobre os anjos que pecaram, ok? Agora, você está entendendo? E não tem mistério não, é o texto sagrado, e não tem que muito enrolar muito não. Muitos se perdem, sabe por quê? Porque querem literalizar, querem espiritualizar demais, é o achismo, a acrescentação é grande no texto, né? Não lê o contexto, ok? E manda ver. Agora, o segundo pedido é dos demônios. Lembra lá? Lucas 8, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 8. Primeiro foi pedido que ele não fosse lançado no abismo. Agora o segundo pedido, Lucas 8, 32, que diz: Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios, lembra? Imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Então, Jesus permitiu que eles entrassem. Então, o segundo pedido dos demônios, o primeiro foi: Jesus, não nos lance, não nos mande para o abismo. Lá, eles estavam perdidos, ferrados se caísse lá dentro. Não nos mande para o abismo. Segundo pedido dos demônios, imploraram a Jesus que lhes permitisse, que Jesus permitisse que eles entrassem na manada de porcos. Jesus permitiu. Olha aqui, ó. Saindo do homem, olha, presta atenção aqui no começo, aqui, ó. Saindo do homem. Quem saiu do homem? O que saiu do homem? Os demônios, os espíritos malignos, os anjos que disse não me mande, os anjos caídos que disse Senhor, não me mande para o abismo. Então esses demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Presta atenção aqui, se eu disser que demônio é carne, eu estou correndo num erro de interpretação gravíssimo, gravíssimo. Por quê, pastor Van? Porque eu estou dizendo que a carne do homem saiu do homem e entrou nos porcos. Demônio não é carne? Segundo a escatologia consumada. Não é isso que o texto está dizendo, não. Mas se demônio for carne aqui, como eles dizem, o texto teria que ser assim, ó. Saindo do homem, a carne entrou nos porcos. Dá para entender assim? Não dá. E o que é que saiu do homem? Uma legião, 2.000 demônios, 3.000 demônios, 4.000 demônios, 6.000 demônios. Não se pode precisar, né, dizer com exatidão, foi tantos demônios, mas são milhares de demônios, são muitos, centenas e centenas de demônios. Saiu daquele corpo e entrou nos porcos, porque Jesus permitiu. Agora, olha o detalhe.
Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos porque ainda não era o tempo do juízo, do julgamento. Jesus estava no ano 30. E para o ano 70 ainda faltava 40 anos, foi o ano do juízo, o ano 70. Então, esses porcos, esses demônios, porcos também, esses demônios, né, eles não podiam ser lançados agora diretamente no abismo. Então, Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, até chegar o juízo em 70. Presta atenção aqui agora nesse detalhe. O juízo que se deu no ano 70. Presta bem atenção nesse detalhe aqui. Este diálogo entre esses demônios e Jesus aconteceu no ano 30. No ano 30. Jesus profetizou o juízo para o ano 70. Como é que o senhor pode dizer isso, pastor? Que eu aprendi na escolinha dominical que ainda vai ter o juízo, que Jesus ainda vai voltar, né, nas nuvens para julgar as nações, para arrebatar a igreja, ainda vai ter nós estamos no princípio de dores, segundo a religião. Estamos no princípio de dores, vamos passar pela grande tribulação, e no final da grande tribulação Jesus vem. Vamos ver se bate com as escrituras. Vamos lá. O diálogo entre Jesus e os demônios aconteceu no ano 30. Jesus profetizou juízos para o ano 70. Veja bem, Mateus 24. Olha o que diz Mateus 24. Vamos ver o que diz a Bíblia, a Escritura. Mateus 24, versículo 3. 24, 3. Que diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Qual será o final da tua vinda e do fim dos tempos. Agora o negócio vai clarear. Lembra que o demônio disse: não nos mande para o abismo. Muito bem. Os próprios demônios... Deixa eu voltar aqui. Olha o que diz Mateus 8. Vou voltar para cá. Essa profecia de Jesus se cumpriu, né? O fim dos tempos. O fim dos tempos. Jesus disse aqui: o maior sinal do fim dos tempos para os judeus era a queda do templo. Isto aconteceu em 70, segundo a história, né? O historiador Joseph, eu tenho um livro dele, está aqui, está guardadinho ali, no outro quarto. Então, ele escreve lá, que em 70 aconteceu a profecia de Jesus, do Mateus 24. Mas não vamos tocar nesse assunto agora, não. Os outros textos vão comprovar que vai dar... os textos que vão dar base, clarear, trazer luz e entendimento que Jesus veio em 70, certo? Então, mas vamos ver aqui, eu quero que você volta aqui, Mateus, olha o que diz Mateus, capítulo 8, versículo 29. O que é que diz? Então, olha só, então eles gritaram, a legião: que queres conosco, os demônios, filho de Davi? Vieste aqui nos atormentar quando? Antes do devido tempo. Olha só, por que os demônios disseram? Eles sabiam
Eles tinham conhecimento disso aqui. Vieste nos atormentar antes do devido tempo. Por que que ele usou essa expressão? Atormentar antes do devido tempo, ok? Então, voltando para lá, né? Aquele demônio que disse, não nos lance para o abismo, mas nos permita entrar nos porcos. Jesus permitiu, porque ainda não tinha chegado isso aqui, ó, esse finalzinho aqui, ó, ainda não tinha chegado isso aqui, ó, devido tempo, ainda não tinha chegado o juízo sobre eles, sobre os demônios. Então, e esse juízo aconteceu exatamente no ano 70, na primeira era da Igreja de Cristo, na primeira era, então do primeiro século, ok? Está aqui, ó, Mateus 24:3, que nós lemos. Olha só, vamos voltar lá, ó, guarda isso aqui, ainda não, porque vieste nos atormentar antes do devido tempo. Não é o tempo ainda, Jesus. Ainda restava para eles 40 anos, Jesus estava no ano 30, ok? Você vai ver que uma geração é exatamente 40 anos. Prove isso, pastor. Vamos ver. Então, Mateus, certo? Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 3. Vamos ler de novo. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Ainda não é chegado o fim dos tempos. Então, nos mande para os porcos. Tá ligando uma coisa com a outra? Tá entendendo? Agora, olha o versículo de número 32 de Mateus 24, versículo 32, que diz: aprendam a lição da figueira. Jesus falando para os discípulos, não para nós, para os discípulos. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Está falando da vinda dele, da segunda vinda dele, do Filho do Homem. 33. Assim também, quando virem todas estas coisas, sabem que ele está próximo às portas. Agora, olha o que diz 34. Olha só, presta bem atenção aqui. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Olha a segurança que Jesus deu aos discípulos. Jesus não está falando conosco. Jesus, o Filho de Deus, o Jesus nazareno, o Jesus humano, o Jesus judeu, certo? Que morreu e veio salvar o seu povo. Esse Jesus aqui assegurou os discípulos, estava falando com os discípulos, ele diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, o juízo não era naquele momento, mas eles teriam que esperar mais uma geração para que todas as coisas acontecessem. E os demônios sabiam disso aqui. Por ele diz: viestes nos atormentar antes deste tempo aqui, antes de 70, ou antes do juízo. Geração aqui, que é um termo grego para genear, né, traduzido para nós, no nosso entendimento, quer dizer geração de contemporâneos. Você vai, neste contexto aqui, agora tem um detalhe, é nesse contexto aqui. Geração pode representar outras coisas, eternidade, muito tempo, né? Mas nesse contexto, genear no grego significa geração de contemporâneo. Você tem que ser justo, tem que ser honesto com o que o termo diz. Genear, aqui ó, eu lhes asseguro que não passará esta geração.
esta geração que Jesus estava dizendo aos discípulos é a geração de contemporâneos, a geração de Pedro, a geração de Paulo, a geração de Jesus, a geração de Marias. Não passará esta geração, né, até que todas estas coisas aconteçam. E dentro do contexto estava o quê? A vinda de Jesus e o juízo final. Tá vendo aí? Então, Apocalipse 12:12. Vamos ver o que é que diz Apocalipse. Veja se eles não sabiam que o tempo estava próximo. Os demônios. Por isso que ele disse: não me lances para não nos lance para o abismo. E o outro diz: viesse nos atormentar antes do juízo, antes do tempo do juízo. Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse 12. Veja se eles não conheciam, se eles não sabiam. 12:12, que diz: portanto, celebrem os céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe, quem sabe? O diabo, que ele resta pouco tempo. No Apocalipse, que foi escrito no ano, beirando o ano 68, no meados do ano 69, ou até mesmo nos primeiros meses do ano 70, o Apocalipse foi concluído, foi escrito aqui. Por quê? Porque todas as coisas, né, por causa da geração que Jesus afirmou aos discípulos. E você vai ver que todo o Novo Testamento, dentro do Apocalipse, você vai ver expressões assim: breve, logo, rápido, ligeiro, né? Os termos no grego. Então você nunca vai ver assim, daqui a muitos anos, daqui a longos anos. No Apocalipse você não vê isso. Você vai ver, vai perceber, logo no versículo 1, por exemplo, olha só, aqui ó, versículo 3, ele diz aqui, ó: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo é longo. Veja que o diabo, ele sabia: não nos atormente, viesse nos atormentar antes do tempo. Estava no ano 30. Então, baseado na geração que Jesus falou de Mateus 24:34, o tempo estava próximo. 40 anos faltava para fechar, para acabar com o mundo e para Jesus fazer juízo sobre todas as coisas. Ok? Então o tempo está próximo. Próximo aqui, ele estava muito próximo do juízo final, muito próximo de acontecer todas as coisas. E aqui, João, quando escreve, veja que no livro do Apocalipse, não seles as palavras deste livro. Por quê? Porque o tempo estava muito próximo. Era no ano, João quando escreveu, e a igreja da Ásia Menor, né, as 7 igrejas da Ásia, quando receberam lá esta carta e leram, eles estavam já dentro da grande tribulação. Então, voltando aqui para Apocalipse 12, olha só, 12, versículo 12, olha o que é que diz, 12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta o quê? Muitos anos, uma eternidade, pouco tempo. Ele sabia que restava pouco tempo, próximo. Estava bem próximo ali, já do ano 70, do juízo de Deus. Ok? Então, também podemos ver aqui, olha só, como eu li aqui, Apocalipse 1:3, veja como era próximo, como estava muito próximo a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, a promessa dele de Mateus 24, ele diz: não passará esta geração. E eles tomaram posse da palavra do Mestre e escreveram para as igrejas se aprontarem para ter um encontro com Jesus, para encontrar o Senhor no reino eterno. Olha só,
Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Próximo para eles nunca foi 2000 anos. Próximo daqui a um ano, anos 68, 69, até mesmo nos primeiros meses de 70, era próximo quando houve a queda do templo, a grande tribulação, ok? Também aqui podemos ver capítulo 2 do Apocalipse. Olha como estava tão próximo mesmo. Versículo 16. Espero não ter escrito nenhum versículo. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, não. Deixa eu ver se é versículo 6. Também não. Que fala de próximo. Capítulo 2, Jesus. Capítulo... Não tem problema. Versículo 3, capítulo 3, versículo 11. Venho em breve. Venho a muitos. A minha vinda vai demorar. A minha vinda... E este breve aqui, tahri, enguis, são coisas... do grego, para breve, para logo, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, daqui a meses. Jesus estava dizendo para a igreja. Quando João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, então ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, né, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus disse: eu venho em breve. Pode esquecer o temor do Apocalipse. Foi para a igreja. Isso aqui foi para os judeus, a igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor que receberam, né, o Apocalipse, este livro, estavam preparadas, eles já estavam dentro da grande tribulação. Venho em breve. Capítulo 22, olha o que diz capítulo 22. Capítulo 22, versículo de número 6. 22, 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão durar muitos anos para acontecer. É assim que está escrito? não. As coisas que em breve hão de acontecer. Falar nisto, tem um vídeo aí que tá aí no canal, que fala assim: Apocalipse nunca foi 2000 anos. Você vai tomar um susto quando você vê o que já aconteceu, que Apocalipse foi escrito para o ano 70. Tudo aqui aconteceu no ano 70. Ele diz ao anjo para mostrar aos seus servos, aqui no finalzinho, aos seus servos, que em breve hão de acontecer. Eles estavam já na grande tribulação. Também o versículo aqui, e o versículo 7. E eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que venho. Jesus está dizendo, quem disse foi Jesus, que vinha em breve. Imagina este livro há 2030 anos atrás. 2030 anos atrás. Jesus dizendo: eu venho em breve. Para mim, dizia Jesus, estava doido, que ele não veio. No ano 100, no ano 200, no ano 300, no ano 500, ele não veio. Na Primeira Guerra Mundial não veio. Na Segunda Guerra Mundial, nas grandes pandemias, não veio. Na perseguição de 6 milhões de judeus, ele não veio. Que breve é esse Jesus? Enganou os discípulos? Não, ele veio. Só que ele não veio para hoje. Ele veio no ano 70. Ele veio para os judeus, ok? Então, eis que venho em breve. E veio mesmo. Ainda... Versículo 12, ele diz, versículo 12, olha só, olha a outra expressão: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que venho em breve. Jesus estava aqui, meu amado, no ano
50, aqui quando João escreveu, no ano 69, anos 70, nos primeiros meses do ano 70, quando ele escreveu o Apocalipse, Jesus disse, olha, diz a ele aí que eu venho em breve. Então, breve era logo, depressa. E o versículo 20, para a gente fechar aqui, versículo 20, ele diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Se eu ler isso aqui nos dias de hoje, este livro, né, agora que passou a ser um livro histórico, este livro, e eu ler hoje, eu vou dizer assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Aí eu vou dizer para os irmãos lá na comunidade, irmãos, Jesus disse que vinha em breve. E nós vamos aguardar 1 ano, 2 anos. Não, mas ele disse que vem em breve. 3 anos, 10 anos, 50 anos. Os de 50 anos vão dizer, ele disse que vinha em breve. Aí vai passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Os de 100 anos, Jesus não vem mais. Ele já veio em 70 e fez juízo. Amém? Consumou, todas as coisas já está pronto. Já estamos no novo céu e na nova terra, aonde a religião evangélica diz que é literal, Apocalipse 21:1, ali é simbólico. Céu e terra é o novo sistema, é o reino de Cristo, é o governo de Cristo, é o reino eterno de Cristo Jesus, aonde o nosso espírito já goza do reino eterno do novo céu e da nova terra. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Próximo estudo, irmão, não dá para perder, não dá nem só dá tempo de tomar um cafezinho e voltar, não é verdade? No próximo estudo, esse diálogo, o diálogo que aconteceu no ano 30 entre Jesus, que foi profetizado por Jesus no ano 30, ok? Aqui, ó, antes do tempo, é isso que eu quero voltar. Então, o que eu quero falar para você, porque, aqui, ó, isso aqui é importante, você não pode perder isso aqui. Olha só, olha o que diz, deixa eu ver aqui, Mateus 8, deixa eu botar aqui, Mateus. Ficou claro para você que Jesus veio em 70? Ah, pastor, mas ainda tenho dúvida. Mas você vai ter segurança quando você lê os termos, quando você passar a ter confiança no que diz a Bíblia, e não o que diz a religião, mas o que diz as Escrituras, segundo as Escrituras, e não segundo o que diz a interpretação religiosa. É enganosa, nos enganou muitos anos, agora, mas não. Então, Mateus capítulo de número 8, vamos ver aqui o que diz Mateus capítulo 8, versículo 29. Olha o que ele diz. Então eles gritaram, eles quem? Os demônios, a legião. Que queres conosco, filho de Davi? Vieste, você lê o contexto, para ver se o pastor Van está fugindo aqui no contexto, né? Você lê aqui os versículos anteriores e você vai ter esse entendimento aqui. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Davi? Vieste aqui nos atormentar antes do devido, esta palavrinha aqui, ó, no finalzinho, do devido tempo. Tempo, ok? Então, antes do tempo. O que significa esta palavra tempo aqui? É importante saber disso. É como? O que significa demônio, significa enfermidade, significa legião, significa atormentar, apoderar, doenças espirituais, doenças naturais. Então, tudo isso nós vamos ver aqui. Depois, no final, eu vou trazer o testemunho forte, certo? O encontro que eu tive com uma mulher possessa de uma legião de demônios. Você não vai perder isso. Possessa de uma legião de demônios. E depois eu vou falar sobre, o pastor Van, o irmão Van vai falar
sobre por que, pastor, o senhor diz que existe demônios e está comprovado biblicamente que existe, mas os filhos de Deus, os demônios não podem mais operar nos filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem mais ficar possesso ou ser possesso de um demônio. Por que o senhor diz isso? Eu vou trazer todos os textos bíblicos e você vai dizer assim: pastor, misericórdia, como eu fui enganado. Lá na minha igreja, deixa eu olhar aqui bem pertinho de você. Pastor, lá na minha igreja, se eu cortasse o cabelo, tem demônio. Pastor, lá na minha igreja, se eu pintasse as unhas, tem demônio. Pastor, lá na minha igreja, se eu usasse calça, tem demônio. Pastor, lá na minha igreja, se eu perdesse um culto, tem demônio. Tinha, pastor? Tinha não. Quem tem pastor é quem tem demônio, é quem está falando que ele já é um demônio, a carne dele já é um demônio. Então, próximo estudo, o que é que significa esta palavra aqui, ó? Tempo, no tempo, que está escrito aqui, ó. Então eles gritavam: que queres conosco, filho de Davi? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Antes do devido tempo. Jesus estava aqui no ano 30, nesta conversa, neste diálogo com este demônio, com esta legião. Então do ano 30, faltava o quê? Você vai ver que bate certinho uma geração. Uma geração. Pastor, tem como o senhor provar que do ano 30 para o ano 70 dá uma geração? Você quer tirar essa dúvida? Próximo estudo.